Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Que bom ter você aqui, que bom ter a tua presença aqui. Essa semana nós estamos falando sobre a volta de Jesus e se você está assistindo esse vídeo é porque ele ainda não voltou. Então fique atento aos sinais. Esse é o tema que nós estamos trabalhando essa semana inteira. Fique atento aos sinais, porque os sinais vão indicar a volta de Jesus. E o texto dessa semana está em Mateus capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 44. Estou destacando o versículo 42, que fala: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora em que o seu Senhor virá. Então fica ligado. Os sinais nos dão uma direção do ponto onde nós precisamos olhar para enxergar muitas coisas que estão acontecendo sobre a volta de Jesus. Então, minha dica para você é: fica ligado. A outra dica que eu tenho para você é: curta, compartilhe, deixe teu comentário, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e esteja conosco todas as manhãs. E bora que bora, porque o tema de hoje do nosso episódio é: fica ligado, liga aí, liga a tua mente para que você possa entender os sinais. Olha lá, é muito importante, eu falei isso ontem. Se você não assistiu o episódio 1, 2, 3, assista. Depois você volta pra cá, tô no episódio 4. Assista comigo, porque tem muita coisa boa essa semana sobre a volta de Jesus. Quem não tem dúvida sobre a volta de Jesus? Quem não tem perguntas para fazer sobre a volta de Jesus? Mas deixa eu te falar, eu não vou saber te responder todas as perguntas, mas uma coisa eu vou te dizer: você só reconhece o que você conhece. Ontem eu falei muito sobre isso. Você precisa conhecer a palavra de Deus para reconhecer os sinais ao longo da tua vida. Se você não conhece, cara, vai aparecer um monte de sinal, tu não vai entender nada. O quê? Por quê? Você não vai entender nada. Você precisa conhecer a palavra. Não abra mão de conhecer a palavra, porque a palavra te direciona a entender os sinais. Olha lá, vamos entender outra coisa muito top que pode te ajudar. Como que você reconhece uma cédula falsa? Sabendo qual é a verdadeira. Você já viu que muitas vezes você vai no banco, às vezes sua mãe vai no banco e alguém pega a cédula e faz assim, na luz, assim, aí descobre que não, é verdadeira, é verdadeira, essa cédula é verdadeira. Pois é. Sabe por quê? Porque a pessoa foi ensinada a conhecer o que é certo, a cédula certa. Quando aparece uma falsa, ela já identifica a falsa. E a Bíblia é a mesma coisa. Quando você conhece a palavra de Deus, que é a verdade, a palavra de Deus que é íntegra, que é justa, que é correta, você vai identificar o que não é a palavra de Deus. Então, você identifica o errado porque você conhece o certo. É necessário conhecer a palavra de Deus. Não tenha preguiça de ler a palavra de Deus, não tenha preguiça de estudar a palavra de Deus. A volta de Jesus, ela vai te trazer um entendimento claro das pistas e dos sinais antes que isso aconteça. Mas para você saber das pistas e dos sinais, você tem que conhecer a palavra para você reconhecer as pistas e sinais. Entende o que eu estou falando? Então fica ligado e não, olha, esse é o tema de hoje, fica ligado. Vamos ler hoje Mateus capítulo 24, versículo 42 da versão NVT. Bora lá. Estejam, portanto, vigilantes. Eu já falei sobre vigilante. Quem está vigilante está ligado. Quem está vigilante está ligado. Eu me lembro, vou parar aqui rapidinho para te dar outro exemplo. Eu me lembro quando eu tive bebê. Quando eu tive o Mateus e a Amanda, eles eram bem pequenininhos. Cara, se eles fizessem, eu já pulava da cama. Se eles fizessem assim, pronto, eu já pulava da cama. Porque eu estava vigilante. Quem está vigilante, meu irmão, está preparado para, na hora. Sabe aquelas pessoas que estão esperando vaga no avião, no aeroporto, porque o voo foi perdido? Você já perdeu algum voo? Você já perdeu algum ônibus na rodoviária e ficou esperando o próximo para ver se tinha vaga? O que você fica? Ligado, meu irmão, porque se aparecer uma vaga, tu quer ir embora, tu sai voado e entra na vaga. Se você ficar comendo mosca, jogando videogame, se tu ficar olhando notícia, o cara chama, tu não ouve e tu perde outro voo. Então presta atenção, perde outro ônibus, perde outra vaga, perde um monte de coisa. Você está na fila, você tem que ficar ligado, você tem que ficar vigilante. Então, quando o texto diz assim, estejam, não é bel, esteja, ou os altos estejam, os baixos podem descansar. Não, todos estejam, portanto, vigilantes, ligados, como Abel quando teve bebê. E, já acordou, foi lá e cuidou.
Estejam vigilantes, pois vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Nós já entendemos isso. Deus não escondeu de nós. Inclusive a Bíblia diz que nem os anjos, nem o filho, somente o Pai sabe disso. Ele não escondeu dos anjos, ele não escondeu dos filhos, ele não escondeu da Bel, de você aí que está do outro lado. Ele não escondeu de nós por outro motivo que não fosse. Eu quero que vocês estejam vigilantes, preparados o tempo todo, todo o tempo, para que quando eu voltar, vocês estejam prontos para morar na eternidade comigo. Olha só, a gente também já entendeu, e se você não assistiu os outros episódios, vai lá, já te falei, vai lá, assiste e volta, porque senão também você não vai reconhecer. Você só vai reconhecer o que eu vou falar aqui agora, porque você conheceu assistindo os outros episódios. Então olha lá, durante a nossa jornada, a gente só consegue perceber os sinais, porque nós conhecemos os sinais que foram ditos pelo Senhor. Os discípulos, lembra dos discípulos? Jesus ficou falando o tempo todo para eles, vai acontecer assim, é necessário que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. Ele foi dando informações. Para quê? Para que os discípulos reconhecessem essas informações lá na frente como pistas e sinais de que ele iria embora. Mas ele deixaria o Espírito Santo. Então ele deixou todas as dicas, ele deixou todos os sinais, todas as pistas para que os discípulos reconhecessem e entendessem. Sabe por que ele fez isso? Para que a gente não fique frustrado, achando que ele não cumpriu a promessa porque ainda não aconteceu. Ele quer que a gente fique o tempo todo, por isso que ele não disse a data nem a hora, preparados para que a gente possa viver com ele. No momento em que ele vem nos buscar, a gente esteja preparado, mas preparado todos os dias. E por que, Bel? Porque olha só, a Bíblia diz que antes que ele venha, antes que o fim aconteça, é necessário que todas as nações reconheçam Jesus como Senhor, e para eles reconhecerem, eles precisam conhecer. Então, para eles conhecerem, você precisa se levantar como obreiro de Deus, declarando a palavra de Deus a todas as nações. Então, pregue o Evangelho, fica ligado, vigilante, porque Jesus está voltando e Ele quer celebrar contigo lá no céu uma grande festa, porque Ele quer te levar para a eternidade. Um beijo grande para você, tô indo, tchau, meu tempo já foi, até amanhã, tchau, tchau.